A equação era assim: eu tenho um cabelo 5.0 e eu quero fazer uma morena iluminada e atingir o tom de 773. A pessoa tem um cabelo natural na altura de base 5 e ela pretende chegar num 7.73 como resultado. Vocês já sabem que na colorimetria, cor aplicada não é cor obtida, não é o resultado obtido, certo? Então aqui nós temos um exemplo de uma questão: a pessoa tem um cabelo natural na altura de 5.0 e ela quer esta cor como resultado. Ela quer um loiro médio com um tom marrom dourado, que visualmente é uma cor mel, certo? Visualmente você olhando o marrom com amarelo dá um tom de mel. Seria um marrom quente, ok? Então ela quer como resultado um marrom quente. Então como você procederia? Claro que você poderia aplicar, você quer clarear 2 tons, você quer clarear 2 tons. Nós sabemos nas regras da colorimetria que quando você sai dos castanhos, você precisa contar a casa que você está saindo. Aqui ainda estamos no castanho, certo? Então você tem que contar 5, 6, 7. Se ela tivesse um cabelo loiro já na altura de 6, que é um loiro escuro, aí não precisa contar a casa. Aí você contaria de 6 para 7, um tom só. Entenderam a diferença? Quando está saindo dos castanhos, se fosse, por exemplo, um 4, o 4 é o castanho médio, ela quer chegar até o 7, você tem que contar 4, 5, 6, 7, seriam 4 tons, a força de peróxido de 40 volumes que você deveria usar, ok? A maioria usa pó descolorante. Eu vou ensinar vocês a fazer com pó essa equação, tá? Porque é o que a maioria usa. Mas, se você quiser usar o super clareador, é para isso que ele foi inventado. É para isso que ele existe, tá? Ou você clareia, nesse caso não precisaria usar um super clareador, porque partindo do 5, você vai contar 5, 6, 7, são 3 tons. Se você colocar a cor e peróxido de 30 volumes, você já vai conseguir. Tá? Mas a cor que você vai colocar, você tem que considerar o fundo de clareamento que você está chegando, tá? Você tem que considerar o fundo de clareamento que você vai alcançar, que no caso vai ser o 7, e colocar a cor determinada para você ter esse resultado aqui, tá certo? Mas eu vou ensinar vocês a fazer com um pó descolorante, que é o que a maioria usa mesmo, tá? Então, se ela tem um cabelo castanho claro, que é a altura de 5, ela vai ter que descolorir esse cabelo seria com descoloração de pó, seriam 2 tons, aí você não precisa contar a casa, né? Então, ela teria que descolorir até um fundo de clareamento na altura de 7, ok? Até a altura de 7. Gente, sempre que nós temos um cabelo, quando a cliente nos apresenta o seu cabelo, ela nos dá um ponto de partida, tá? É a partir de como está o cabelo dela, das características que esse cabelo apresenta. Você vai ter que ver a porosidade, elasticidade, densidade, se esse fio ele tem resistência. O ideal seria até vocês fazerem teste de mecha para vocês conseguirem sair do ponto de partida e chegar no ponto de chegada com satisfação e saúde. Tá certo? Tá certo, gente? Então, quando a cliente chega para você com determinadas características no cabelo, com determinados cuidados no cabelo, com determinados produtos que ela usa nesse cabelo, ela tá te dando um ponto de partida. Ou seja, o cabelo dela é seu ponto de partida. E ela traz consigo um ponto de chegada, que é o desejo que ela quer que você, como profissional, atinja. Então, você precisa fazer uma boa anamnese, fazer um apanhado de informações das características, pegar o fio, testar ele, tá certo? Você consegue, tem teste para elasticidade, para porosidade,
para resistência, tá certo? É com contato mesmo. Existem esses testes, tá? Você testa esse cabelo, você pergunta para ela e mesmo ela te respondendo, você ainda duvida. Faça um teste de mesh, tá? Porque hoje em dia tem muito produto que está gerando muita incompatibilidade com o persulfato de amônia, que é o pó descolorante. Então é muito importante você ter esse feedback, ter essa carta na manga para você, tá? Para você conseguir chegar até o seu ponto de chegada com satisfação e saúde, certo? Então, gente, nós estamos falando aqui de diagnóstico para você entender a que estado de fato está esse cabelo, para você como profissional traçar o caminho correto, com as técnicas adequadas, com todo o cuidado necessário nos procedimentos, nas técnicas empregadas, para você chegar no seu ponto de chegada, no desejo da cliente com satisfação e saúde. Porque vamos combinar? Não adianta, por exemplo, ela querer um 911, que é um platinado, e você chegar lá, atingiu a cor, mas o cabelo tá um bagaço. Adianta chegar até o teu ponto de chegada com satisfação, mas sem saúde? Não adianta, né? A gente tem que atingir o resultado com um cabelo saudável e satisfatória. A cor tem que ser, você tem que conseguir alcançar o desejo, certo? Desde que o cabelo te dê margem. É por isso que você precisa fazer uma boa anamnese para ver se esse cabelo vai te dar essa margem para você conseguir chegar no seu ponto de chegada aplicando técnicas, ok? Muito bem, vamos para a equação então? Então você teria que descolorir esse cabelo, ele teria que ser um cabelo que te desse essa margem de descolorir do 5 para o 7 com muita saúde. Geralmente nos morenas iluminadas a gente não enfrenta esse problema, né? Mesmo que o cabelo tenha resíduo de progressiva, até o fundo de clareamento 7, até no máximo 8, você consegue abrir legal. O problema é chegar no 9, certo? Então, você consegue, numa boa, chegar até o fundo de clareamento na altura de 7. Quando a gente tem um fundo de clareamento na altura de 7, existe uma tabela de fundo residual, uma tabela de fundo de clareamento que especifica para vocês todos os fundos de clareamento que o cabelo tem em determinada altura. E na altura de 7 especificamente, ele é 100% laranja. Ele é 100% laranja. Se ele é 100% laranja, então eu já sei que eu tenho em minhas mãos um 7.4. Até aí, ok? Então, até aqui, ok, né? Então, eu saí de um 5, fiz uma descoloração, atingi o meu fundo de clareamento na altura de 7, que é a altura de clareamento que eu desejo como resultado. E eu já sei que porque eu alcancei esse fundo de clareamento, eu sei que eu tenho em minhas mãos um 7.4. Então, eu tenho que agora entender o que é que eu preciso fazer para converter este 7.4 em 7.73. Aqui nós tivemos alguns exemplos que vocês deram aí nos comentários. Alguns falaram 7,31, outros falaram para jogar 7,1, outros falaram 7,71, 7,1 mais 7,3, 7,13. Teve gente que falou 7,73. Gente, essa questão, por exemplo, se eu jogar diretamente a cor que eu quero, no 7,73, as cores, elas se conversam. Se você juntar um amarelo com um azul, se você juntar eles não vão ficar separados. Eles vão se mesclar e vão gerar uma outra cor. As cores, elas se conversam, elas têm essa sintonia, elas criam outras cores. A junção delas cria outra cor. Então, se você jogar diretamente essa cor nessa, elas vão
se misturar e não vão ter o resultado que você deseja. Vamos ver então o que é que deveria ser feito, gente. Teve algumas pessoas que deram a resposta certa, tá? Aqueles que não acertaram, parabéns por terem participado, é muito legal interagir, tá certo? Então, gente, o que deveria ser feito? Deixa eu apagar aqui que eu não apaguei. Nós temos que entender de neutralização. Por exemplo, eu sei que eu preciso formar um 7, que é o marrom. Na nomenclatura universal, o 7 é marrom. Eu sei que talvez você trabalhe com outra nomenclatura, mas eu sempre vou falar da nomenclatura universal, ok? Na nomenclatura universal, o marrom, ele é representado pelo número 7. Então, as cores, por exemplo, se eu juntar um 2 mais um 3, eu vou ter um 7. Se eu juntar o 1 mais o 4, eu vou ter um 7. E se eu juntar um 9, gente, o 9 nesse caso eu me refiro a verde, que é da nomenclatura universal, verde, tá bom? Se eu juntar um verde mais um vermelho, eu também vou ter como resultado um marrom. Gente, sempre o resultado da soma das 3 cores vai ser marrom, porque aqui eu tenho amarelo, aqui eu tenho vermelho, azul e aqui amarelo. Aqui eu tenho azul, amarelo e vermelho. Aqui eu tenho amarelo, azul e vermelho. Por isso que o meu resultado sempre deu marrom. Tá certo? Muito bem. Com essa colinha aqui, eu sei que eu tenho esta cor envolvida. Eu tenho essa cor em minhas mãos. Eu tenho um acobreado em minhas mãos. Então, como eu faço para converter esse acobreado em um marrom? Eu tenho que acrescentar o 1, que a colorimetria traz 1 como cinza, tá certo? Então, a base que eu vou colocar, eu posso de 7 passar para 7? Posso, então eu vou usar a base 7, certo? Em algumas outras equações que eu dou, às vezes não dá, tá certo? Mas aqui nesse caso agora, já descolorido, dá, ok? Então, eu vou usar uma equivalência. Se eu usasse um 8, por exemplo, às vezes você teria na altura de 8 a coloração determinada. Só que o 8 não tem carga de pigmento suficiente para neutralizar uma altura de 7. Te sobraria nuance. Você teria um marrom sim, porque ele ia ter uma certa carga, se fosse o 8, ele ia ter uma certa carga de cinza, mas como ele não ia ter todos os pigmentos que existem na altura de 7, ia te sobrar acobreado. Tá? Então, sempre usem a equivalência quando você estiver trabalhando com fundo de clareamento 7, use uma coloração na altura de 7 ou até menos, é melhor sobrar pigmento do que faltar, tá certo? Que essa sobra de pigmento você tem como equalizar ela no tempo de aplicação, ok? Agora, se está faltando pigmento, é um problema. Muito bem, então eu aplicaria uma base na altura de 7, eu já vi que o meu cinza vai converter esse 4 num 7 e tá me faltando que nuance? Tá me faltando a nuance dourada. Vocês viram então que se eu usar estas nuances eu vou ter o meu resultado? Tivemos outras, tivemos essa daqui também, essa daqui tá correta, tá bom? Só que nesse caso que eu acabei de passar para vocês, o marrom ele vai ser um pouquinho mais fraco o resultado dele, tá? Por quê? Porque você vai contar só com a neutralização, você não está colocando a nuance marrom no jogo, pronta. Você só vai fabricar ela a partir do fundo de clareamento. Então, gente, não está errado você aplicar 7,1 mais 7,3. Também é uma boa opção, porque no 7,13 que a gente acabou de ver, essa nuance, ela está no dobro da proporção desta, certo? Aqui as duas têm a mesma equivalência,
porque elas vão estar em medidas iguais, ok? Então, você vai ter força para neutralizar isso e vai te sobrar isso. E ainda, gente, teve outras pessoas que falaram, quer ver, ó, que poderia jogar, você também poderia jogar o 7,73, você poderia jogar e poderia jogar, só que você teria que jogar o 7,1 também, tá certo? Por quê? Esse 1 ia juntar com esse, ia formar um 7, certo? Mas você também pode intensificar um pouquinho desse marrom. Você não precisa esperar só pelo resultado de neutralização, que na altura de 7 você consegue ver o marrom. Eu também colocaria um pouquinho de marrom. Então você poderia usar um 7,73 e também um 7,1, porque você precisa eliminar isso. Isso aqui não tem nada a ver com o teu resultado, a menos que você utilize ele para converter ele no resultado que você quer. Tá certo? Por isso que eu falo, gente, vocês precisam intensificar o marrom. Se você quer que fique um marrom mais evidente, um mel mesmo, coloca um pouquinho, coloca o marrom. Só que não esqueça de neutralizar isso daqui, para isso também te somar ao marrom. Por quê? Porque senão você vai ter um 7,43 como resultado. E não um 7,3. Ele vai ficar mais quente do que você queria. Tá? Então, não deixe de converter isso aqui para o marrom, já que é possível converter esse 4 para marrom, neutralizando ele com cinza, mas coloque também, intensifique um pouco esse resultado, não fique dependendo só do resultado de neutralização. Dê uma intensificadinha nesse marrom, tá certo? Então, você poderia usar o 7,73 e o 7,1, ou o 7,13, 7,7 com 7,13 também seria uma outra opção. Vocês viram que dá para vocês encaixar de várias formas. Como eu mencionei na outra também, no exemplo anterior, eu falei que você poderia colocar o 7,1, o 7,3, não poderia? Mas você também poderia colocar o 7,7. Você teria neutralização, você teria o teu dourado como uma cor e também teria a intensificação do marrom, tá certo? Você até poderia colocar menos quantidade desse, já que ele está na segunda colocação. Então, gente, tem muitos pormenores, várias formas de ser fabricada, só que, por exemplo, nessa modalidade você já ia ter que entender um pouquinho de proporção, tá? Porque aqui você ia ter que colocar um pouquinho menos de 7,3, um pouquinho mais de 7,1 e um intermediário, um valor intermediário de 7,7. Tá? Só mencionei, não vou aprofundar isso daqui porque não tenho tempo agora, tá? Eu entrei mesmo só para esclarecer para vocês. No geral, gente, vocês poderiam colocar aqui, de forma bem abreviada, eu mostrei para vocês que existem várias maneiras de fazer, mas vocês poderiam colocar um 7,13, um pouquinho de 7,7. Aí vocês já conseguiriam ter esse resultado legal, tá certo? O que eu quero passar de aprendizado para vocês com esse exercício? Que a cor aplicada não é o resultado obtido, tá? Se você, por exemplo, só um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, se você abriu um fundo de clareamento, se você tem um 9 na mão e quer um 9,11, que é um platinado. Se você tem um fundo de clareamento na altura de 9, então você já sabe, por ele ser 100% dourado, você sabe que você tem na sua mão um 9,3, ok? Se você jogar diretamente o seu desejo e não considerar o que você tem na sua mão, isto vai se juntar a isso. Lembra que eu falei que as cores se somam? Elas se misturam. O que tiver de tanto nesse 1 que vai juntar com esse tanto de 3, eles vão se juntar. E você não vai ter um 9,11 como resultado, você vai ter um 9,91. Lembrando que na nomenclatura universal o 9 é o verde, ok?
Na nomenclatura que eu trabalho, o 9, que eu ensino na nomenclatura universal, o 9 é o verde. Você vai ter um platinado esverdeado. Você vai ter um platinado esverdeado. Então, para você conseguir a cor que você quer, você primeiro tem que analisar o que eu tenho em mãos tem a ver com o meu resultado. No caso anterior, eu podia usar o 4 e formar o meu marrom, que estava no meu resultado. Nesse caso, ele não tem nada a ver com o meu resultado. Então, eu tenho que eliminá-lo, certo? E colocar a cor que eu quero. Mas eu não posso deixar de consumir, de eliminar esse 3 com uma cor complementar para ele não somar com a outra cor que eu desejo e formar uma cor indesejada. Tá certo? Lembrando, gente, que aqui na altura de 9 já não acontece mais marrom. Por isso que nas alturas de 9 você consegue platinados com uma luminosidade bonita, consegue fazer perolados lindos, porque a neutralização na altura de 9, ela já é bege, já não tem mais marrom para mostrar. Então, você só eliminando ele, você consegue, colocando uma outra cor, sobressair o resultado de neutralização que dá. Porque a neutralização na altura de 9 já está numa escala de marrom bem clara, já está na casa do bege. Então é tranquilo, por isso que nas alturas de 9 você consegue fazer cabelos loiros lindíssimos. Eu aprendi universal dessa forma. O 9 é o verde e o 7 é o marrom. Tá? Tem algumas que falam que é universal, eu não sei qual que é a correta, mas a universal que eu aprendi é com essa nomenclatura. Tá certo, pessoal? Então eu entrei só para dar essa resposta para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, tá bom?